Olá, amigo internauta, telenauta. Nós estamos aqui, eu sou o professor Luiz Carlos, no programa Educação e o Mundo Corporativo. E do meu lado aqui, como sempre, né, na bancada, abrilhantando o programa, ele que tudo a ver com o mercado de trabalho, mas eu o considero, né, e nas rodas de amigo, como o estiloso da educação, que é o professor Hélio Attia. Boa tarde, Hélio, bem-vindo. Boa tarde, Luiz, tudo bem? Como é que tá? Estamos aqui mais uma vez, aqui na TV ABCD, fazendo esse programa Educação e Mundo Corporativo. O professor doutor Luiz Carlos, na área de educação, e eu tratando desse mundo do mercado de trabalho, né? Sabia que, Luiz, esse negócio de mercado, só para, né, você falou, outro dia uma menina perguntou o que eu fazia, eu falei que era um menino de programa, entendeu? Porque a gente está fazendo esse programa, só por isso. E vamos deixar assim, tudo entre aspas, obviamente, né? Fala, Hélio, professor. hoje nós vamos ter a oportunidade de conversar aqui, debater um pouco, né, acerca de espaços de trabalho hoje no mercado profissional, conversarmos um pouco no programa Educação e o Mundo Corporativo acerca de segmentos e áreas que hoje em dia têm notoriedade e geram também condições especiais de trabalho para aqueles que são hoje alunos ou aqueles que já se formaram. Nós precisamos conversar um pouco sobre isso. A oportunidade ela é ímpar, Hélio, porque as profissões no Brasil hoje, certamente todos questionam, e é comum isso, independentemente da qualificação da pessoa, onde trabalhar. Agora, Hélio, direto ao assunto, como nós costumamos fazer, isso tem que ser tratado dessa forma. Hoje nós estamos vivendo uma situação no cenário mundial, quem diria isso? Quem diria? Há pouco tempo o brasileiro, ele era recepcionado na Europa, nos Estados Unidos, para lavar pratos, talvez trabalhar em estacionamento, não que esses aspectos possam trazer qualquer, digamos, diminuir a pessoa, mas era o tipo de atividade que o europeu e o americano não se predispunha a fazê-las. Isso também sobrava o mexicano e assim por diante. Hélio Attia, Europa chorando hoje em dia, os americanos chorando diante de crise fortíssima. E o cenário, as expectativas, a tendência de piorar. Hélio, eu te pergunto, direto ao assunto, isto para o brasileiro é para se ficar assustado ou é oportunidade? Poxa, a pergunta é difícil, né? Fui direto. Eu assim, né? Estou com uma bola de cristal aqui, o meu amigo Luiz, e coloca uma bola aqui e dizer, bom, futuro, né? Mas eu vou fazer uma análise um pouco fria, uma análise da Europa. Eu diria que eu vejo dois cenários, os Estados Unidos num cenário e a Europa outro cenário. Aliás, eu acho o cenário da Europa mais triste ainda, infelizmente, mais triste. Os Estados Unidos, eu acho que ele tem uma capacidade de se recuperar muito grande. Mas eu vejo o seguinte, isso para nós brasileiros pode ser, de uma certa forma, uma grande oportunidade, mas uma grande oportunidade. Tenhamos que estar preparado para isso, nós estamos preparados para isso. Quando você diz que quando a gente ia para os Estados Unidos, lavar prato ou trabalhar, a gente está falando de um mercado meio informal, que as pessoas entravam lá, queriam ir para o primeiro mundo, e aí se sujeitava a fazer determinadas coisas. Eu digo que o brasileiro, a gente precisa aprender, antes de mais nada, assim, a ter uma autoestima de capacidade, porque o brasileiro ele é capaz de muita coisa, muita coisa. Eu vejo assim, essa autoestima nossa tem que melhorar. Está cheio de guru aí americano, que a gente fala, o fulano, o guru não sei o que do marketing, o guru do não sei o que da economia, e nenhum deles foi capaz de prever a situação econômica dos Estados Unidos ou a própria situação da Europa. Nós, brasileiros, né, com esse nosso jeito, que você até fala na educação, como é que você fala mesmo quando aquela na universidade, que é uma educação sistêmica, né, uma coisa mais abrangente, etc. Perfeito. E eu vejo assim, a Europa, pega o papel da Europa. A Europa, ela entrou num ritmo de dizer assim, o europeu, assim, eu tenho um amigo que mora na França e recentemente ele me escreveu a seguinte coisa, Hélio, a França, hein? A França, ela mudou toda a sua produção para a China.
praticamente, toda a sua produção. Então, grande parte. Mas eu quero comentar sobre isso com você, essa migração, eu vou falar assim, imigração, né? Nós queríamos conversar um pouco. Mas só marcar bem esse fato de Europa e Estados Unidos, porque nós vamos conversar ainda no outro bloco. Não, mas eu queria só voltar, não quero entrar nesse aspecto, porque eu acho que é legal, mas eu queria dizer o seguinte: o europeu, de uma certa forma, por exemplo, lá no caso a França ou toda a Europa, hoje o país que está melhor na Europa chama-se Alemanha, um país que foi rachado pela Segunda Guerra, um país que tem uma capacidade enorme de se recuperar, uma capacidade de produção muito grande, de produzir, de trabalhar. E o europeu, ele acostumou a não... tem, assim, só direitos, não quer trabalhar muito. Eu vou dizer assim, é o que menos gosta de trabalhar, Luiz, tá certo? Ele não quer trabalhar, ele está cheio de direitos. E os estados na Europa consideram o seguinte: é melhor eu ter um cara ineficiente do que um cara desempregado. E esse modelo, quem é que está pagando essa conta? Quem é que está pagando essa conta? Hoje, vai chegar um momento que a Alemanha vai dizer assim, que hoje a Alemanha, dentro do mercado comum europeu, vai dizer assim: eu não quero sustentar esse povo todo, né? E mesmo a dívida da Alemanha, a Alemanha, por outro lado, da Europa, é um dos países que mais devem também. Claro que ela consegue sobreviver pelo potencial que tem o alemão. Mas poderíamos dizer então o seguinte, Hélio: há uma grande oportunidade para o brasileiro diante desse cenário de angústia que toca a Europa e certamente os Estados Unidos. É oportunidade. E eu concordo com você em relação ao europeu, podemos dizer até o seguinte, usando aí, digamos assim, um comparativo: é dormir em berço esplêndido, né? Então, se foi possível dormir em berço esplêndido, não se preparar para uma situação, vamos chamar assim, né? Chegou o período lá de vacas magras. Agora, vamos só voltar para o nosso cenário. Nós estamos vivendo um momento no Brasil que é o contrário, né? É um momento de grandes oportunidades que estão surgindo, muitas oportunidades, e um dos setores, Hélio, que mais chama a atenção, que eu tenho certeza absoluta que o nosso amigo telenauta, a maioria atua nesse setor, que é a área de serviços. Uma área que ela é uma decorrência, primeiro, do crescimento industrial, a área de serviços, né? Ela orbitava no entorno da área de industrial e hoje, mais do que nunca, especialmente pela, digamos, o desenvolvimento tecnológico, a área de serviços assumiu uma importância fundamental. Eu gostaria que você comentasse um pouco para o nosso telenauta. Hélio, área de serviços, por exemplo, nós podemos colocar carreiras tais como administração, podemos colocar marketing, que é a sua área, podemos colocar certamente a área de TI, tecnologia da informação, e, em geral, todas as áreas e mais, ciências contábeis e assim por diante. Como é que você está enxergando essa área hoje no Brasil, Hélio? Não só no Brasil, né, professor, como o senhor falou, a área de educação, uma área de serviço. Né? Certamente. Nós estamos aqui no mundo da educação e mundo corporativo, mas assim, a área de serviço, ela vem, de uma certa forma, tirar, vamos dizer assim, as commodities dos produtos. A área de serviço, ela além dela ter o serviço propriamente dito, como você disse, mas é a única área que pode fazer diferença. Então, por exemplo, vamos imaginar uma empresa que ela vende um determinado produto. Então, vou separar depois para a gente só falar de serviço. O que diferencia um produto do outro? Uma concessionária da outra, uma empresa A de uma empresa B? É o serviço. É onde eu diferencio essas commodities. Agora, empresas especificamente voltadas para serviço, como banco, educação, não quero entrar mais na área de saúde, mas tem várias áreas que é só de serviço. O brasileiro tem uma capacidade, o ser humano, e nós brasileiros, aí já que você falou no mercado mundial, o ser humano tem uma capacidade de se adaptar impressionante. Você concorda? Você tem um cara que vive na Sibéria a menos 40 graus e você tem um cara que vive no deserto a mais de 40 graus. É o mesmo ser humano. Ele tem uma capacidade de adaptação muito grande. E nós, brasileiros, temos uma capacidade de adaptação também muito grande. Tem gente que vive com um salário de R$200, tá certo? Como tem gente que vive com salários bem maiores. Essa capacidade de adaptação do brasileiro, ele é muitas vezes formado numa determinada área específica, né? Mas se ele precisa realmente, ele vai estar desenvolvendo. E isso faz com que a gente, na área de serviço,
tem uma capacidade de, assim, não existe lugar no mundo onde você vá sentar num restaurante e seja atendido de maneira tão especial como na cidade de São Paulo. Perfeito. Tá certo? Perfeito. Não existe. E isso eu estou dando um exemplo como metáfora, mas estou dizendo assim, mas o brasileiro tem uma capacidade de ser, nós somos, assim, simpático. Na verdade, a gente é abraçado no mundo inteiro. Eu tive uma vez, passei por uma situação de guerra no Líbano, e quando eu tive que atravessar um determinado país que estava em guerra, fugir da guerra lá, né, e eu dizia que era brasileiro, os caras brasileiro, Ronaldo, não sei quem mais, Pelé, e esse é brasileiro. Serviço, legal, Luiz, serviço. Legal. Né? Nós temos capacidade. Então o brasileiro tem isso por natureza. Hélio, então veja só, a área de serviço, ela possibilita ao nosso amigo internauta, né? Ele tanto ser um empresário na área de serviço, hoje você pode ser um microempresário na área de serviço, você pode ser um profissional liberal na área de serviços, né? E eu gostaria, já que você usou a palavra metáfora, eu vou fazer um desafio aqui para você. O primeiro. Eu sei que você gosta, eu sei que você gosta. Primeiro, eu gostaria, você é bom de cálculo, né? Bom de cálculo. Um homem de marketing, bom de cálculo. Mais ou menos. Vamos lá. Hélio, veja só, você falou do brasileiro, e a gente pode fazer uma comparação do brasileiro da seguinte maneira. Imagine o seguinte, você tem duas pessoas que são profissionais, e considere que você pudesse estar medindo o potencial desses dois colaboradores, digamos que fosse por quilos. Um deles, o profissional A, imagine que nós, de uma maneira, claro, simbólica, ele tem capacidade ou carrega 100 quilos de trabalho, não importa o tipo de trabalho. Um outro, o profissional B, o colaborador B, ele carrega 10 quilos no máximo. O A carrega 100, o B carrega 10 quilos. Olha como que é o brasileiro. Pensa o seguinte, você quer passar atividade para os dois, e geralmente, né, funciona assim, né? Quanto mais ocupado você for, mais as pessoas te procuram para pedir alguma coisa. Geralmente não se pede dessas coisas para desocupados, não é isso? Exatamente. Então veja, aí você procura lá os dois e leva mais 10 quilos de trabalho. Aí você vai no primeiro, que está acostumado com 100 quilos, 10 quilos de trabalho para aquele que já carrega 100 quilos, quantos por cento? 10%. Ô, Hélio, ainda bem, graças a Deus, acertou. Parabéns, está indo bem. 10%, exatamente. O Hélio, eu estou brincando com ele, mas é um Malbataã também, digamos, dos cálculos, o Hélio. A nossa produtora está dizendo menos, mas é. Então, veja só, o Hélio acertou agora os 10%. Agora, atenção, internauta. Pegue os mesmos 10 quilos, leve para aquele que está acostumado só a carregar 10 quilos de trabalho. 10 quilos para quem já tem 10 representa 100% daquilo que ele está acostumado a fazer. Moral da história, veja só. O primeiro vai dizer assim para você, mais 10 quilos, manda que eu faço, pode deixar que eu resolvo. O segundo, que está acostumado só a levar 10 quilos, fala, pelo amor de Deus, vai me matar. Você vai aumentar em 100% aquilo que eu tenho condições de fazer. Então, quando você falou do brasileiro, o brasileiro tem essa capacidade. Eu vou me permitir o luxo de dizer, eu diria que o brasileiro está está acostumado a carregar 100 quilos, e os nossos amigos da Europa, nesse momento, numa situação adversa, estão acostumados a carregar 10 quilos. Eles querem analisar, preciso ver. O brasileiro fala, deixa comigo, eu faço. E Luiz, e assim, né? Não vamos entrar nem no mercado do salário das pessoas, mas você vê que você pegou, Bárbara, a sua metáfora, eu acho que é exatamente isso, tá certo? É assim, eu diria, vamos dizer assim, que todo ser humano é preguiçoso. A gente é preguiçoso, tá certo? Se você tiver, lógico que a gente opta pelo fazer menos. A gente vai optar sempre. Olha seu carro, vê se tem lá maçaneta para abrir, não tem mais. É apertar botão, abaixar, tá certo? Se for carro automático, melhor. Tudo a gente quer automático, ou não? Tudo que possa facilitar a sua vida, a gente gosta e a gente compra. Seja micro-ondas, seja alguma coisa que facilite a sua vida. Por natureza, a gente quer fazer menos. Mas, é isso que eu estou dizendo, mas a gente ainda tem muito, a gente trabalha muito. O brasileiro tem essa coisa que você falou que eu acho bárbaro, essa metáfora que você colocou, e a Europa exatamente está assim hoje, né? Não, isso não é meu, eu estou acostumado, até as 4. Ele tem a jornada de trabalho dele reduzida, tá certo? Hoje a briga é isso, né? Ele tem todos os direitos, mas que eu vejo
que a diferença é isso nos Estados Unidos. O americano tem um poder patriótico que ele, quando precisa, ele levanta, ele vai, ele faz. Talvez seja essa pequena diferença que eu vejo do americano. Porque há 15 anos atrás, na época do Clinton, quando eu estava quase quebrado, tá certo? Que os japoneses estavam quase comprando o Japão, os Estados Unidos, e os caras falam, não vamos comprar mais carro japonês. O patriotismo americano, tá certo? Né? E tem tecnologia. Os Estados Unidos, a diferença da Europa é que ele tem tecnologia. Hoje vocês estão assistindo esse programa de TV, porque tem satélite. Quem manda em toda a comunicação de satélite do mundo, Estados Unidos. Estados Unidos. E aí, Hélio, o seguinte, então, vamos lá, né? O setor de serviço, o que nós queremos aqui destacar para o nosso internauta? Agora ou no próximo bloco? Agora. Só para fechar, que é o seguinte, ele possibilita, sim, que você, desde que você está estudando, você trabalha hoje, você é empregado numa empresa, prepare-se para ser o seu próprio empregador. Você pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E no próximo bloco, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ampliar um pouco, e além de saindo um pouco da área de serviço, nós vamos fazer uma incursão também na parte de indústria. A engenharia está aí, né? É o sonho de muita gente. Vamos fazer isso então, Hélio? Vamos, próximo bloco. Está feito o desafio? Desafio. Próximo bloco. Próximo bloco. Nosso convidado. Um grande abraço aos internautas. A mágica nos faz sonhar, e através deste sonho, amamos a cada brilho no olhar. E nesta magia de amar, construímos nossas famílias e amigos, saboreando a vida a cada dia. A história da sua família vem há 60 anos construindo a história do maior restaurante do Brasil, São Judas Tadeu Demarque, onde você comemora a vida. Olá, amigo internauta, estamos de volta aqui no programa Educação e o Mundo Corporativo, TV ABCD, programa que vai ao ar todas as sextas-feiras, né? E obviamente que ficamos extremamente satisfeitos com a sua audiência, a audiência qualificada. Um monte de pergunta, viu, Luiz? Do meu lado aqui, né? Do meu lado, não esqueço, o estiloso da educação, e eu não paro de receber perguntas. Hélio Atia, né, que está aqui acompanhando, o homem totalmente aí plugado na tecnologia, high-tech, e que está aqui do meu lado. Hélio, nós terminamos o primeiro bloco falando a questão da área de serviços. Só deixar muito claro que hoje em dia é importante você ser multiespecialista, né? Você está trabalhando numa empresa, vá se preparando para ter seu próprio negócio, microempresa, ou você ser um profissional liberal, sendo assim multiespecialista. Hélio, por gentileza, direto ao assunto, a parte agora de indústria no Brasil, está seguindo a mesma linha, digamos, da área de serviços, em termos de oportunidades? Na verdade, eu vejo que a indústria do Brasil ainda tem muito a crescer, tem muita oportunidade, né? Nós temos aí um país com uma extensão geográfica muito grande, muitas vezes você tem indústrias de base, né? E o nosso grande problema ainda está ligado dentro dessa logística de indústria, né? Aonde produzir nos grandes centros ou deslocar de grandes centros. Mas eu vejo o seguinte, existe muito mercado. Eu diria que o Brasil, ele com essa ascensão da classe C, desse consumo, porque assim, né? As indústrias, elas produzem, crescem em função de demanda, concorda? Se não tiver demanda, você diminui. Nós temos um modelo que nós falamos lá da Europa, eu espero que o Brasil não copie totalmente esse modelo, mas embora muitas das nossas empresas estão descentralizando realmente suas produções, estão mandando para a China, produzido na China, porque a mão de obra é muito mais barata, porque tudo é muito mais barato. Eu não sei se isso tem uma sustentabilidade ou não. Não quero entrar nesse mérito, que depois a gente vai conversar. Mas eu vejo o seguinte, existe muita oportunidade para a indústria no Brasil.
A gente tinha um modelo econômico de que a gente queria ganhar muito dinheiro, queria ficar rico em pouco tempo. Esse modelo, você vê que existia muita gordura, e aí hoje as indústrias começaram a se adaptar por esse mercado aberto de capital, etc. Nossos impostos são altíssimos, infelizmente, tá certo? São altíssimos. Certamente. Isso não contribui para o avanço, né? E muitas vezes as indústrias estão migrando para outra região. Outro dia eu tive com uma empresa de commodity, né, de empresas que produzem produtos, e o grande problema deles hoje é logística. Então, por exemplo, hoje com toda essa mudança, professor, olha, veja só, uma empresa no ramo de produtos químicos, né, como chama que a gente fala, produtos perigosos, né, e ela tinha lá uma grande indústria de produtos químicos, de refinaria de produto químico. E ela tinha centralizado e distribuía para o Brasil. Essa mudança desse conceito ecológico, de taxas de transporte de produtos perigosos, etc., ela começou a descentralizar, porque fica difícil ela transportar isso. Ficou mais caro o transporte do que produzir. E aí as pequenas das regiões estão mordendo. Existe mercado? A gente tem que entender o seguinte, o mundo está em mudança. Aquele que fica parado achando, olha, eu já estou ali, sou todo poderoso, precisa tomar um cuidado. Hélio, é o seguinte, eu preciso tomar cuidado, porque senão eu tomo um cartão amarelo da nossa produtora. Um cartão amarelo. Então, um detalhe importantíssimo, ela fez uma pesquisa para nós, eu vou te passar duas informações e você junta as duas com essa tenacidade. Eu tenho uma pergunta aqui do internauta para você. Tá, mas vou te passar duas informações, vamos comentar aqui rapidamente o seguinte, olha. Primeiro, Copa do Mundo, nós temos uma informação aqui, a fonte da Ernst Young, que mostra para nós que a Copa do Mundo, tudo que está girando em torno da Copa do Mundo no Brasil, irá trazer, olha só, cerca de 142 bilhões adicionais para a economia brasileira. 142 bilhões adicionais para a economia brasileira. Ao mesmo tempo, olha que interessante, o IPEA, né, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, mostra que nós temos hoje, faltam cerca de 38.500 profissionais qualificados para atuar nas áreas como engenharia, construção de edifícios e logística. Veja, por um lado você está falando de todo esse valor, esse montante, são bilhões que vão ser injetados na economia. No outro extremo, diz que quase 40 mil vagas seriam necessárias para suprir a demanda do Brasil na área de indústria. Impressionante, Hélio. Luiz, você lembra que no programa anterior a gente brincou, né? Eu falava do pai, mercado de trabalho, e a nossa mãe, educação. Nós somos filhos de uma mesma mãe. Não é isso que nós já estamos brincando, somos irmãos, e você falou a nossa mãe, educação. Eu acho que o Brasil precisa tomar esse cuidado, Luiz. A nossa mãe, educação, eu acho que ela ficou muito tempo no nosso quintal cuidando do nosso filho. Eu vejo que o Brasil precisa avançar e muito na área de educação, e já avançou, e cada vez mais, porque é o seguinte, realmente, o crescimento econômico, ele necessita, por exemplo, de engenheiros. Outro dia estava com um presidente de uma associação de mercado de trabalho. Parece que o Brasil, o ano passado, importou 500 engenheiros da China para fazer uma usina aqui, porque nós não tínhamos engenheiro para isso. Então, isso é o quê? Aonde nós estamos falhando também? Na produção, então, na educação, de formar pessoas, etc. Agora, o próprio brasileiro, nós brasileiros, que eu acho que é bacana, que esse negócio da autoestima, que ele melhorou, que agora ele foi para a classe C, todo esse programa de desenvolvimento, ele quer mais. E ele vai atrás de mais. Ele quer fazer faculdade, ele quer crescer, e isso é importante. Isso é que não pode parar. Esse desejo dele querer, esse é um modelo bacana, porque é um modelo assim, né? Eu preciso evoluir profissionalmente, eu preciso trabalhar, eu preciso estudar para crescer, que não é um modelo acomodado, essa busca. Só que existe a defasagem, né? Eu estou precisando de gente. Hoje você não acha gente no mercado. Para determinadas áreas você não acha. E o que eu acho? As escolas estão preparando. E quando você falou isso, eu acho bacana, porque assim, o profissional hoje, ele precisa ter terceiro grau, no mínimo, tá certo? E ele precisa fazer uma segunda língua. Isso é importantíssimo. E nessa que você falou do ensino superior, só lembrar os nossos amigos internautas
que hoje você tem cursos tecnológicos na área de engenharia que já te permite, inclusive, que você fique habilitado pelo CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia, para algumas atividades. Obviamente que não são todas as atividades aquelas que dizem respeito ao status de engenheiro. Mas veja, você pode fazer sim cursos tecnológicos afins à área de engenharia e poder já estar trabalhando nesse mercado. E posteriormente, que é o ideal, você continuar os seus estudos e se formar e fazer engenharia mesmo. Luiz, eu vou te fazer uma pergunta aqui, tá? Assim, eu vou antes fazer uma afirmação do internauta Paulo. Ele diz o seguinte: o que falta não é emprego, e sim mão de obra qualificada, que tem a ver com a educação. Certamente. Mas existe aqui uma pergunta da internauta Luísa, que ela diz o seguinte: zona de conforto é perigoso. Sempre tem que aprender a buscar a superar. Né? E isso que ela está querendo dizer, ela diz o seguinte: a educação como poderia ajudar nisso daí, Luiz? A sair dessa zona de conforto? Tem mais perguntas. O nome dela é? A Luísa. Luísa. Bom, primeiro, bem-vindo aí ao programa. E o Paulo, né, que fez a afirmação também, que não falta emprego. Educação e o mundo corporativo. Tem a Karen e o Denis ainda, depois eu faço as perguntas. Vamos formar um time aí. Bom, mas eu respondo a todos, né, nessa questão, Hélio, que hoje em dia é essa questão de zona de conforto. Primeiro aspecto que eu julgo muito relevante na educação, a educação daquela que se leva a sério, é que o principal protagonista deve ser quem? A própria pessoa. Sim. Você é protagonista da sua vida, das suas decisões. Lembre-se que o Hélio acabou de dizer que o ser humano tem por tendência, se deixar a gente relaxar aqui no programa, se não chamarmos nossa atenção do tempo, dos comerciais, há uma tendência assim de relaxamento que leva um pouco à preguiça, se não tomar cuidado. Não é isso? O ser humano. A tecnologia, Luiz, só para completar, toda a tecnologia do mundo avançou por causa da nossa preguiça. Você pega um avião hoje, em 9 horas está na Europa, por quê? Porque você não tem preguiça de subir num cavalo e ficar 5 meses para chegar na Europa. Ou não? Ou não? Certo. Não, estou errado. Aí veio a tecnologia. Como é que eu faço para ter isso? Né? O celular é a mesma coisa. A tecnologia, em função da preguiça. Exatamente. Pô, eu tenho que ir lá no telefone? Não, eu quero um negócio que anda comigo, o telefone sem fio. Então, ou não? Em cima não é disso, toda a tecnologia avançou por causa da nossa preguiça. Mas ela é positiva também. Perfeito. De uma certa forma, precisa tomar esse cuidado. Tá, vamos só voltar ao seguinte, respondendo para eles, que é assim, né? Então, você é o protagonista, você tem que ser proativo. Isso. Olha, eu não sei se o horário, Hélio, pode falar determinadas coisas, né? É o famoso tire o bumbum da cadeira. Não, tire o bumbum da cadeira. Isso não tem problema não nesse horário. Tire o bumbum da cadeira. Seja proativo. Seja sujeito ativo do seu caminho profissional e pessoal. Então, porque hoje em dia, se não tomar cuidado, é o que o Hélio Atia disse. A pessoa se acomoda e fica esperando o seguinte: o que uma empresa pode fazer por mim? O que a escola pode fazer por mim? O que minha família pode fazer por mim? Hélio, responde você rapidamente. Quando uma empresa nos contrata como consultores, será que ela nos contrata para resolver os nossos problemas, Hélio? Os nossos? Os nossos? Ou dela? O dela, é claro. Lógico. Não é isso? É. Você é empresário, Lógico, também sou lógico. empresário. A empresa quer resolver os seus problemas e está corretíssima. Ela vai chegar e falar assim, ó, você é a pessoa saudável, ideal que eu estou procurando para resolver os meus problemas. Então, voltando, compete a todos nós, hoje nós dois, né, continuamos estudando, né, independentemente dos cursos que já fizemos na vida, e incentivamos o nosso amigo internauta a ir na mesma linha. Olha, não fique parado. Só um detalhe, metáfora rapidinha, essa é de 15 segundos, 17, 20 segundos, rapidinho. Então, imagine a vida assim, uma estrada, né, cheia de dificuldades, cheia de obstáculos. Cheia de curvas. Né, e tem um livro, A Meta, que fala, identifique seus gargalos, ou seja, quais são os obstáculos, as restrições. Eu vou só aconselhar o seguinte, modestamente, você está andando nessa avenida aí, ou essa estrada, cheia de obstáculos, toma cuidado, hein? Não para agradecer aplausos e toma cuidado para também não parar para ficar discutindo porque estão te vaiando. Siga o seu caminho.
Isso aí. É por aí, Hélio? É isso aí, é isso aí. Seu caminho. Deixa eu te falar uma coisa, Luiz. A Karen, ela está dando os parabéns pelo programa. Obrigado, Karen. Aqui eu e o Luiz Carlos, professor Luiz Carlos Pereira de Souza. E o estiloso Hélio. Agradecemos, né, Karen? E ela diz o seguinte: você acha que o Brasil supera a Europa? Karen, a gente pode até tratar isso depois, mas em que sentido a gente tem que ter essa autoestima? A gente já superou faz tempo, e muita coisa. Tem coisas que não, mas tem muitas coisas que nós já superamos, né? Nós somos brasileiros, nós temos coração, nós sentimos, nós somos ótimos em relacionamento, não é mesmo? Ou não? Isso, e muitas coisas nós superamos. Depois eu quero entender um pouco melhor. Se fosse um campeonato, eu diria o seguinte: nós não somos um time pequeno. E a Lucila já diz assim: adorei, Hélio. Nós somos, é isso, não somos um time pequeno. Exatamente. Nós somos brasileiros. Por que essa vergonha de dizer sou brasileiro? Vamos ser o seguinte: a gente tem que amar nosso país, é aqui que a gente vive. Bom, aí o Denis diz o seguinte, sobre o assunto da Copa, se temos que preparar mais pessoas. Sabe o que eu vejo? Eu vejo muita gente torcendo por causa do time. Se eu sou palmeirense, se eu sou corintiano, não deveria sair. Nós temos que torcer para dar certo. Não é para dar certo para mostrar para o mundo, não, mas para dar certo, para para as coisas acontecerem. Tem gente que fica, essa tua metáfora que eu adorei aí da estrada, tem gente que fica criticando e sofrendo e não querendo que deixe avançar. Não tem umas brincadeiras aí, vamos cuidar. A gente tem que cuidar da gente. Eu diria, Luiz, que é o seguinte, eu quero refazer aí a minha fala, que todo mundo vai falar que eu chamei todo mundo de preguiçoso, não, mas todo ser humano é preguiçoso. E toda inovação, se você for pensar, toda a inovação que acontece no mundo é em função disso. A inovação não anda para ficar complicada. Você já viu alguma inovação que andou para complicar a sua vida? Não. As inovações andaram para facilitar a sua vida. E quando eu falo facilitar, é lógico, é para eu fazer menos. Mas isso é que tem esse cuidado que a gente tem que ter. Hélio, eu só faria a seguinte observação, como eu represento aqui a Mãe Educação. A Mãe, nossa. Só vou puxar aqui rapidamente, você falou do preguiçoso, que é assim, né? Vamos voltar lá, Francis Bacon, vou voltar lá bem no passado, né? Um filósofo, Francis Bacon, que diz o seguinte, que é comum, é próprio do ser humano. O ser humano tem a tendência de buscar facilidades. Aquela velha história de puxar a brasa para a sua sardinha. E claro, se não tomarmos cuidado, há a tendência do comodismo e do ócio. Não que sejamos preguiçosos, mas tanto é que trabalhamos aí praticamente 24 horas por dia, mas, veja, é fundamental sim a gente ser alertado nesse sentido. Hélio, muito cuidado, cartão amarelo para nós, e um ponto muito importante, os comerciais. Isso é imprescindível. Vamos descansar, né, Luiz? Já trabalhamos bastante. Voltamos no próximo bloco. Vamos voltar no próximo? Vamos fazer um descanso, né? Tá ótimo, então. Até já. Até já, até mais. Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? 1, 2, 3, 4. Descubra Nescafé Dolce Gusto, a solução perfeita para desfrutar o melhor expresso, expresso intenso, café lungo, cappuccino, chocotino, latte macchiato. Nescafé Dolce Gusto, finalmente uma cafeteria na sua casa. Colégio São Carlos. Estamos localizados em uma área privilegiada do Ruge Ramos, em um prédio com mais de 5.000 metros quadrados de área construída em 8 andares projetados especialmente para ministrar o melhor do ensino. Contamos com equipamentos e materiais didático-pedagógicos de última geração. Possuímos laboratórios de informática, robótica, química, física, ciências e biologia bem equipados. Salas de multimídia e de artes, cantina, biblioteca, playground interno e externo, museu histórico e quadra poliesportiva. A coordenação pedagógica e a equipe de professores são preparados com cursos de graduação, pós-graduação e cursos específicos, garantindo aos alunos alto grau de aproveitamento escolar. Colégio São Carlos, há 35 anos modificando gerações. Acesse www.escolasaocarlos.com.br.
Estamos de volta com o programa Educação e o Mundo Corporativo, e meu sorriso é porque o meu colega de bancada, o cidadão bancada, não para um minuto. Político agora? Não, bancada não, pelo amor de Deus. Então, de qualquer forma, nós novamente bem-vindos aí todos os amigos que estão nos acompanhando no programa Educação e o Mundo Corporativo, que vai ao ar todas as sextas-feiras pela TV ABCD. E do meu lado aqui, o meu amigo Hélio Atia, estiloso da educação, empresário, estamos juntos. E estávamos falando sobre a área de serviços no primeiro bloco, falamos um pouco sobre engenharia, a área de indústria, né, como um todo no segundo bloco aqui do nosso programa. E agora queremos ingressar um pouco em algo que me interessa muito. Hélio, eu vou direto ao assunto com você, do jeito que tem que ser. Eu estou gostando disso, vou direto ao assunto. Na mãe, no pai. Professor, professor Hélio. Não, nós somos filhos da mãe, educação, e do da pai, mãe, educação, e do pai, mercado de trabalho. Eu te pergunto o seguinte, o professor que tem um mercado de trabalho hoje, com esse avanço da tecnologia, ensino à distância, assim por diante, tudo aquilo, a parafernália tecnológica disponível, e aí, está ameaçado esse cargo aí, ou essa função, professor Hélio? Não, pelo amor de Deus. Graças a Deus, não está ameaçado, então. Não. Eu diria assim, eu acho que hoje o papel do professor tem que mudar, só isso, o papel do professor tem que mudar. É assim, o professor não é mais aquele que responde determinadas perguntas, mas aquele que provoca perguntas. Então, por exemplo, eu estou com uma coisa aqui, todo mundo conhece, todo mundo tem um computador de mão, etc., às vezes até um smartphone. Às vezes eu brinco e falo assim, Google é meu pastor, nada me faltará. Se você fizer uma pergunta difícil aí, eu vou lá e Google e, sei lá, de repente... Então, o conhecimento já não é mais um diferencial. Eu falar palavras bonitas ou coisas de uma coisa que eu queira saber, ou um suco, como é que faz uma... Eu até busco aqui na internet, etc. O papel do professor, ele é um provocador. É saber diferenciar. Ele entra num sentido de saber aquilo que eu acho muito bacana quando você fala de ter essa visão do todo, da visão sistêmica, dessa visão holística, que eu acho muito bacana esse papel da educação. Quando você agora mesmo falou, Luiz, e eu gostaria de dizer que você falou assim, não se acomode, a gente não prepara o empregado, mas o empregador. O que é ter uma visão de empregador? Uma visão empresarial, de você ter uma cabeça questionadora, né? Porque assim, resposta, 90% de quando a gente faz uma pergunta, a gente sabe a resposta. A gente sabe a resposta, 90%. Quando a gente faz uma pergunta, a gente já tem uma resposta. Né? E o que veio primeiro? A pergunta ou a resposta? Eu acho que o que vem primeiro é a resposta. Então, na área de educação, eu vejo que tem muito espaço, não vai acabar a carreira de professor, tá certo? Né? Agora, o professor que pensa, eu até brinco com uma coisa, que você falou em matemática, é assim, ó, 1 mais 1 mais 1 é igual a 3. Espero que você não crie nenhuma novidade. Não é novidade. Tá bom, 1 mais 1 mais 1 não tem outro resultado. Tá. Não tem outro resultado. Melhor é 3. Não. Isso. 1 mais 1 mais 1 é 3. Esse tipo de professor precisa tomar cuidado. Agora, o professor que ensina 3, é uma metáfora matemática, Luiz, pensando nisso. 3 é igual a quanto, Luiz? 3 é igual a 3. 3 é igual a 3. 3 é igual a 5 menos 2. 3 é igual a 1003 menos 1000. Certamente, tem 1000 saídas para esse mesmo 3. Então, um caminho só tem uma resposta. 1 mais 1 mais 1 é 3. E 3 é igual a 1 mais 1 mais 1? Não. 3 tem um monte de respostas. Tem infinitas respostas. É esse professor que tem que provocar. Esse professor vai ter espaço para sempre. Perfeito, Hélio. O professor, nós deixamos claro que satisfação, tanto na USP como na PUC, Getúlio Vargas, escolas pelas quais nós tivemos o privilégio assim, de estar passando, né, ou estudando e até lecionando, eu tenho hoje colegas nossos, Hélio, que já passaram a barreira dos 90 anos e continuam dando um exemplo maravilhoso como professores. E essas pessoas altamente comprometidas com a educação, o que nós gostaríamos de frisar é o seguinte: você que está querendo iniciar a carreira como professor, se perguntar para mim, eu vou te dizer o seguinte, olha, siga esta carreira. Por um dos motivos, sabe qual é?
é uma carreira que ela é para sempre. Muito bom. Para sempre. O professor, essa carreira jamais irá abandoná-lo. E um detalhe, olha, isso faz com que você tenha saúde. Você pode ver uma coisa, Hélio, curioso, o aluno, muitas vezes ele está na escola, está chovendo. Você sabe com que aluno? Você foi aluno, eu sou aluno, fui aluno. O aluno torce para o professor não chegar. Aí o professor sempre chega, a maioria dos professores, os professores chegam. O aluno, como é que consegue chegar? O professor sempre chega. Eu brinco também o seguinte, o professor não tem tempo para ficar doente. O estado psicológico dele é tão comprometido com aquilo que ele faz, que vem a doença e fala, dá para passar outro momento? E professor é tão curioso que ele fica gripado só no domingo ou no feriado. Porque de segunda a sexta ele tem que lecionar. Ele fala, não dá para ficar doente agora. Então, o que nós gostaríamos de dizer é o seguinte, sobre o professor, carreira de professor. É uma carreira digna, é uma carreira nobre, e aqueles que querem iniciar numa licenciatura primeiro, vai muito bem, uma licenciatura de 3 anos, você já se habilita para começar a lecionar, ainda não no ensino superior, mas você já se prepara para lecionar. E Luiz, depois você pode fazer um lato sensu para poder lecionar no ensino superior. Luiz, eu vou fazer uma pergunta aqui, a internauta Nice está fazendo uma pergunta que é para a sua área, né? Mas antes, assim, eu queria só reforçar, Nice, a Nice pergunta aqui, qual o melhor método de ensino? Mas antes disso, Luiz, eu queria reforçar uma coisa que você falou, que eu achei bárbaro, é isso mesmo. Eu gosto de gente assim, ele é professor e adora a profissão que faz, ama o que faz, eu amo o que eu faço. E o que eu vejo, assim, tinha até um programa de comédia, de escolinha, não sei o quê, que eu não quero citar nomes, mas dizia assim, professor, e o salário, ó, tá certo? E que jogava a autoestima do professor lá embaixo. E o professor tinha adesivo na época, eu lembro uma época do adesivo do professor que dizia assim, hei de vencer mesmo sendo professor. Então, isso é falta de autoestima. Falta de autoestima. Nós, professores, as pessoas que são professores, se ele se valorizar, ele é o líder ali na sala, é onde o aluno começa a espelhar e dizer assim, puxa vida, esse cara eu vou seguir. É esse cara que eu vou seguir. Imagina um professor que entra em sala e diz assim, estou aqui fazendo um bico, não gosto do que eu faço, e você tem que transmitir conhecimento, ou postura, ou significados para esse aluno. O que o aluno vai dizer? Não, carreira não quero, mas a carreira é brilhante. Tá certo? É onde você pode fazer com que as pessoas melhorem de vida, você contribui, você compartilha. É isso legal. Bacana, Luiz. Parabéns, é isso mesmo. Responde para mim. Eu quero responder isso. Qual é o melhor método de ensino? Porque eu tenho a minha opinião, mas educador é você. Nice, bem-vinda aí ao programa Educação Mundo Corporativo. Só dizer o seguinte, a gente podia agora começar a discutir aqui, falar, vamos falar de Piaget, o Waldorf, vamos falar de construtivismo, vamos falar de interdisciplinaridade, só que a gente vai até deixar, digamos, uma discussão mais teórica, mais aprofundada deste assunto, sobre métodos de ensino, num programa específico nosso. Eu vou roubar um pouco aqui. Roubar não, essa palavra não. Eu vou me apropriar do que o Hélio falou há pouco para te dar uma explicação nisso. Eu não tenho dúvida nenhuma, como professor, que já está nessa estrada já há um bom tempo, que o melhor método hoje, seja qual for a tendência que você siga, uma dessas que eu mencionei, é você ter um método interativo com o aluno, fundamental isto, onde professor e aluno, o professor está ensinando e aprendendo, o aluno está fazendo aprendizagem também, mas ambos são sujeitos ativos nesse processo de ensino e aprendizagem. E não um professor, digamos, uma aula que vira um monólogo. O professor fica 1 hora falando e, posteriormente, o aluno ele fica numa posição passiva e vai fazer pesquisa passiva. Professor e aluno têm que interagir. É o que o Hélio falou. Será que simplesmente responder perguntas ou propor também questionamentos? Então, esse professor que o mundo hoje ele está precisando, que é uma questão de aprendizagem conjunta, professor e aluno. Claro que, Hélio, eu vou deixar muito claro isso. Existe um guru da área de ensino, que é o William Deming, que ele deixa muito claro uma coisa. Tem uma fórmula do William Deming que diz o seguinte, 85/15. A responsabilidade do que acontece dentro da sala de aula
85% é de quem? Do professor. Professor. Lógico. Não vamos atribuir, não vem com essa história. Ninguém aguenta aquela sala de aula. Não, posso dar um exemplo? Foi bom história. você falar, posso dar um exemplo? Eu não vou dizer o nome de um amigo meu, ele é dono de uma escola de educação fundamental, ensino médio, educação infantil, e ele diz o seguinte: Hélio, eu não sei mais o que eu faço, você precisa vir aqui fazer uma consultoria, chama lá seu amigo, professor doutor Luiz Carlos, para fazer uma consultoria na área de educação, os professores não conseguem dar aula. E eu fiz uma seguinte pergunta, falei: Jorge, aí falei o nome dele, Jorge, você tem ido recentemente assistir uma aula da sua professora de geografia, por exemplo? E ele diz o seguinte, ele falou assim: olha, eu assisti. E como é? Ela faz do mesmo jeito, Hélio, está igual. E os alunos é que mudaram. Eu falei, os alunos mudaram mesmo. E se a professora não mudar a maneira dela dar aula, se ela não tiver no mundo que hoje o mundo é tudo mais rápido. Nós estamos hoje, tudo é urgente, tudo é mais rápido, ou não? Né? A gente está falando aqui, as pessoas estão do outro lado assistindo, estão mandando perguntas. Quanto tempo demorava para chegar uma carta? Se eu estivesse falando nos moldes de 20, 30 anos atrás, né? Você imaginou? Então, esse professor tem que, não é se adaptar, não é isso, é evoluir. E adaptar o que eu falei, o ser humano nós brasileiros temos uma capacidade de adaptação muito grande. E os brasileiros, os professores, os criativos brasileiros, são muito grandes. E o professor, Hélio, mais do que ninguém, ele tem um compromisso pessoal com a qualificação. Exato. O professor não pode parar. Lembre-se, o lado psicológico teu, o lado físico, pode estar certo, você vai se tornar muito mais saudável quando você faz esse percurso da educação. Detalhe importante que eu falei há pouco, olha, o professor, para se qualificar, fez uma licenciatura, estudou, fez um bacharelado, fez um tecnológico superior, qualquer uma dessas áreas, posteriormente você pode fazer um pós-graduação lato sensu. Depois do pós-graduação lato sensu, que ele pode ser um pós-graduação lato sensu acadêmico e profissional, pode ser só acadêmico ou só profissional, você depois pode fazer um mestrado. O mestrado pode ser só profissional ou pode ser acadêmico e profissional. Depois faz um doutorado. Professor, não pare. E esses desafios é que fazem com que essa carreira, ou essa profissão, ela nos motive e nos dê saúde, que é muito importante para a gente curtir a vida. Hélio, Luiz, vamos lá, fala. Você está com vontade de falar. Eu estou com vontade de falar pelo seguinte. Eu vou perguntar para você, no programa passado, nós fizemos umas pílulas e você falou assim para mim, Hélio, o que é que as pessoas não ligam mais? Ninguém liga mais, você lembra na disso? área de educação, o que hoje ninguém liga mais? O que não liga mais, Luiz? Nesse mercado de educação, trabalho, por exemplo, o que ninguém liga mais? Ninguém liga mais. Olha, vamos deixar claro essa pílula, até porque para o internauta colaborar conosco, né? Não significa que deixou de ser importante. Isso, mas era muito importante. Eles podem mandar sugestões aqui, exato, né? Exato. Digamos assim, antigamente, decidir campeonato era fundamental. Hoje em dia, por exemplo, ligado à educação, eu falo assim, eu tenho curso superior. E aí, desculpa, né? Não é mais diferencial, né? É imprescindível, claro que sim, né? Mas não é diferencial. Mas não é diferencial. Ele é inclusão social e não diferencial. Então, é gozado. Olha quer mais uma? Quero. Mais uma. Ninguém liga mais. Ninguém liga mais. Mais uma. Do quê? Eu sei usar computador. O nosso menino, a criança de 3 anos fala, tio, para. Aquele cara sabe, aquele tem curso superior. Antigamente. Doutor, fez faculdade. Você lembra? Eu lembro do meu pai dizer, aquele homem fez faculdade. Eu lembro o tempo da Sul-América Seguros, com toda a colônia japonesa, vai entender agora o que eu vou dizer, que eram só japoneses que sabiam lidar com a informática, eram os grandes homens de informática. Então você tinha um andar inteirinho, que era só para guardar aqueles computadores, um mistério ali, né? Hoje em dia ninguém liga mais, fala, eu entendo de informática, ninguém liga mais. Hélio, veja, essas pílulas nós vamos estar utilizando no programa. O internauta, ele pode entrar certamente, e dizer assim, o que é que na área de vocês, ou qualquer área que vocês queiram escrever, o que não liga mais? Que já foi, não é que não é mais importante. Já teve sucesso, já foi, e você falar, que nem o negócio, acho que nós lembramos, né? Tem um carro importado, né? Puxa, era diferencial, né? Hoje,
tudo igual. Bacana isso também, né? Mas diga assim, você vê, isso é evolução, né, Luiz? Certamente. O que é que nós estamos evoluindo? Internauta possa colaborar. Eu acho que tem aqui a Renata, não sei se dá tempo, e não tem apoio. No limite, vamos ver, nós estamos na prorrogação. Não, ela está perguntando o seguinte, não é tão procurado, pois não tem apoio, não tem suporte para ensino e isso desanima. Renata, o que não é tão procurado, pois não tem apoio? Tá certo? Depois vamos voltar. Vamos responder e vamos ter que voltar. Certamente. Bom, ok? Hélio, passamos por mais um, hein? Programa número 2. Número 2. Luiz, vamos fazer algumas coisas assim, nós estamos fazendo o programa e vamos trazer convidados também. Vamos trazer. Na próxima, convidados fica o compromisso, já estaremos trazendo convidados. Talvez? Vamos ver, vamos torcer. Programa Educação e Mundo Corporativo, aqui o Hélio Atia de um lado. O pai. E a mãe, a nossa mãe é educação. Vamos deixar bem claro, o pai é o mercado de trabalho, a mãe é a educação. Sempre bem-vindos ao programa Educação e Mundo Corporativo. Todas as sextas-feiras, até a próxima. Até a próxima, um grande abraço a todos.